estava falando aqui a respeito. Comecei a gravar somente agora, né? Estava falando aqui da questão 95, que trata de cinética química, questão 95 da prova de ciências naturais do Enem. E dentro do conceito, dentro do conteúdo de cinética química, está abordando, né, o tempo de meia-vida. O que seria esse tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração, atividade ou massa de uma determinada espécie química caia pela metade. Por exemplo, imagine que você tem a concentração de uma espécie química genérica aqui, X, igual a 10 molar, ou mol por litro, que é a mesma coisa. E que o tempo de meia-vida dessa espécie química é igual a, deixa eu ver, vou colocar 5 horas, vai. Melhor, 2 horas, baixa 2 horas. Só para a gente ver aqui, só um exemplo. Pronto, então imagine essa espécie química que tem concentração de 10 molar, 10 mol por litro, e tem tempo de meia-vida de 2 horas. O que significa isso, esse tempo de meia-vida? Significa dizer que a cada 2 horas que se passam, a concentração dessa espécie química X vai cair pela metade, ou seja, após um tempo de meia-vida, após 2 horas, a concentração não vai mais ser de 10 mol por litro, vai ser metade disso, ou seja, 5 mol por litro. E após 2 tempos de meia-vida, após 4 horas, 4 horas corresponde a 2 tempos de meia-vida, né? Porque cada tempo de meia-vida aqui é 2 horas. Então, após 4 horas, já vai ser metade da metade, ou seja, após 2 horas, a concentração vai ser 5 mol por litro. Após mais 2 horas, ou seja, totalizando 4 horas, né? A concentração vai ser 2,5 mol por litro. E assim por diante. Ficou claro o que é tempo de meia-vida? Se sim, dá um ok aí. Se não, pode gritar também. Vou voltar para ver as mensagens. Entendido, pessoal? Pronto, então, antes de qualquer coisa, para resolver essa questão, é preciso saber o que é tempo de meia-vida, tá? Dentro desse conceito de tempos de meia-vida, tratando aqui como massa, que é o caso da questão, vamos ler a questão, né? A questão diz que os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão de suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura em que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida é de 5 anos no solo, né? Tempo de meia-vida de 5 anos. Aí vem a pergunta: a massa de pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de. Então, ele quer saber a massa que vai ter de pesticida ainda após passados 35 anos. Essa é a pergunta. Como é que a gente responde essa pergunta? É preciso, ou você pode fazer uma contagem dos números de meia-vidas a partir das informações dadas, ou você pode utilizar uma formulazinha em que a massa final de uma determinada espécie química é igual à massa inicial, que eu estou chamando aqui de M0, dividido por 2 elevado a x. E o que vem a ser esse x? X aqui é o número de meias-vidas. Nesse exemplo que eu dei,
o número de meias-vidas, por exemplo, quando eu considerei aqui um tempo de 4 horas, né? Nesse exemplo, quando eu falei num tempo de 4 horas, em que T aqui é tempo, tá? Em que esse T aqui é tempo, se eu falar em um tempo de 4 horas para esse exemplo, eu estou falando de quantas meias-vidas? De 2, né? Porque cada meia-vida tem 2 horas. Se eu tenho 4 horas, então eu tenho 2 tempos de meia-vida, certo? E a gente, conforme eu falei aqui, a cada 4 horas e 2 tempos de meia-vida, a concentração dessa espécie genérica X aqui cai 2 vezes pela metade, ou seja, primeiro cai para 5 no primeiro tempo de meia-vida e no segundo tempo de meia-vida cai para 2,5. Então, eu teria 2 tempos de meia-vida. E é exatamente o que significa esse X aqui, o número de meias-vidas. Mas como é que eu sei o número de meias-vidas? Ora, para saber o número de meias-vidas, eu só preciso pegar o tempo total e dividir pelo tempo de cada meia-vida, estando, é claro, ambos na mesma unidade de tempo. No caso aqui, já estão na mesma unidade de tempo, em anos, né? O tempo aqui é dado em anos. Então, eu só preciso pegar o tempo, x, no caso aqui, né? X é igual ao tempo dividido pelo tempo de meia-vida. E quanto vai ser esse x aqui para a questão? X, no caso, vai ser igual... Tá difícil, mas vamos aqui mesmo. X vai ser igual a 35 dividido por 5. 35 é o tempo total. 5 anos é o tempo de meia-vida, né? 35 dividido por 5 dá 7. Então, esse é o tempo de meia... Aliás, esse é o número de meias-vidas envolvidas nesse processo. Certo? Agora, para saber a massa, eu só preciso jogar tudo nessa equaçãozinha aqui, ó. M vai ser igual a M0, que é a M inicial, a massa inicial. Qual a massa inicial? 500 gramas. Dividido por 2 elevado a 7, que é o número de meias-vidas, que é x aqui, né? O valor de x. 2 elevado a 7. Aí resolvo essa continha aqui e eu tenho a massa, tá? Aí para fazer 2 elevado a 7 não vai ter calculadora, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu abri outra tela aqui para eu mostrar como eu faria, né? Se eu estivesse fazendo essa prova. Porque com a calculadora na mão é bem simples, mas sem a calculadora nem tanto. Se eu estivesse fazendo essa prova, para fazer 2 elevado a 7, eu fazia assim, ó. Eu colocaria 2 vezes 2, né? Vezes 2, vezes 2. Escrevi aqui já 5 vezes. Pronto, 7 vezes, né? Repeti aqui 7 vezes. Eu faria assim, ó. 2 vezes 2 é 4, né? Isso aqui dá 4. Aqui dá mais 4. Aqui dá mais 4. E aqui dá 2. Vocês devem odiar minha letra, né? Aí aqui eu faria novamente, né? Isso aqui, 4 vezes 4, isso aqui dá 16. E 4 vezes 2 vai dar 8, né? Aí você só multiplicaria aqui 16 vezes 8, que vai dar 128. Para ficar mais fácil de fazer, né? Conseguindo fazer de cabeça também, tudo bem. Pronto, então ficaria aqui 500, né? Vou fazer de verde mesmo, continuar. 500 gramas dividido por 128. E quando você faz a divisão de 500 por 128, gente, vai dar aproximadamente 3,9 gramas. Então, a resposta para essa questão
estava na letra A, tá?